A nossa bandeira é a educação. Matavam mesmo, assim, na cara dura. Machistas não passarão. O fascista em Piracicaba, se depender da gente, vai entrar pelas portas dos fundos sempre. Movimentos estudantis participaram de algumas das principais batalhas políticas desse país. Eu me lembro, por exemplo, da Batalha da Resistência da UNE, durante o governo João Goulart, aos movimentos estudantis que os livros de história registram na defesa do petróleo é nosso, agora recentemente na campanha para depor o Collor, mais recentemente os movimentos estudantis foram para a rua denunciar o golpe. Tem um papel histórico muito importante. Eu comecei a faculdade em 75. O movimento estudantil ele começou um pouco antes. Em 64 teve o golpe militar. Eles desmantelaram toda a organização popular, operária, campesina, de mulheres, ou seja, Central Geral dos Trabalhadores, a UNE, a Confederação das Mulheres do Brasil, a Liga dos Campesinos e dos Camponeses, desculpa. Era um clima que não dá para vocês hoje imaginarem como é que funcionava. Na USP, nos anos 70, fim dos anos 60 e 70, havia núcleos de agentes do DOPS que emitiam 3 boletins diários sobre o que acontecia dentro da universidade. Há gravações imensas de aulas inteiras de sociologia, de filosofia. Quer dizer, o controle era muito grande. Quem aparecia como liderança podia ter certeza que estava sendo fotografado, gravado, acompanhado. A situação ficou muito pior depois do AI-5, Ato Institucional número 5, que foi decretado em dezembro de 68. Né? Aí o bicho pegou mesmo, aí eles perderam a compostura, se é que tinham alguma, e matavam jovens, matavam mesmo, assim, na cara dura, à luz do dia. E aí falavam que tinha sido atropelado, que tinha se suicidado, que isso, que aquilo. Então sobrou quem? Nessa época, as lideranças operárias estavam dizimadas, as lideranças políticas estavam exiladas ou mortas, né? E esses poucos idealistas que ficaram por aqui reorganizaram o movimento. Eu vivi pessoalmente como é que foi a reação à morte do Vladimir Herzog, porque eu era estudante na Escola de Comunicação e Artes, onde ele dava aula. Então, naquele momento, quando a USP entendeu que um professor havia sido morto, tá certo, dentro de uma dependência militar, por uma acusação de ser comunista, a universidade mudou. Foi a hora que as pessoas descobriram que se elas berrassem, que se elas se juntassem, elas seriam capazes de enfrentar até mesmo a violência que estava ocorrendo até então. Era muito difícil a vida clandestina, a vida dupla. E a gente, apesar de não estar na luta armada, tinha que andar armado. Tinha uma discoteca famosíssima que era Papagaios.
acho que em Nova York, não sei, o pessoal fez a Periquitos. Ali era o álibi central para ter muita gente, né? E a polícia nunca conseguia saber quem era da UNE, quem era o EE, quem era do Partido Comunista Brasileiro e quem era maluco que estava dançando só, né? E aí a gente foi misturando tudo. A gente tinha um reprodutor eletrônico que a gente produzia. Mas por que vocês precisam dessa máquina? Ah, porque a gente faz as apostilas e dá de graça. Distribuía de graça para o aluno que era associado. Só que junto com isso a gente fazia também os jornais, os panfletos, as manifestações. E cada um financiava o outro, né? Na época, a nossa palavra de ordem era reconstruir a UNE. O último congresso havia sido em 68 e entre 68 e 80 não foi possível se reunir porque havia todo um aparato de polícia, das forças de inteligência do país que previam e que monitoravam realmente as principais lideranças estudantis para impedir que realmente esses encontros ocorressem, né? Havia ainda por parte da ditadura muito medo da força que o movimento estudantil poderia ter caso ele se reorganizasse nacionalmente. Piracicaba vivia nos anos 80 uma situação muito peculiar. Eles haviam tentado fazer no ano anterior um congresso em Salvador, achando que por Salvador ser uma capital, eles estariam mais seguros porque a visibilidade era maior. A maior parte dos estudantes que tentou chegar em Salvador não conseguiu entrar na cidade por causa de barreiras policiais. O Congresso da UNE, que na verdade precisava de um espaço onde fundamentalmente houvesse segurança, veio parar aqui, porque prefeitura e universidade se juntaram para oferecer aos estudantes local de ficar, alimentação, segurança própria e toda uma infraestrutura de divulgação. O reitor da Unimep chegou a ir conversar com o ministro da Justiça para se garantir um mínimo de segurança e que não houvesse nenhum tipo de repressão sobre os estudantes no período que eles estivessem aqui. As aulas foram suspensas, todas as atividades, e os estudantes ficaram alojados nas salas de aula. Se retiraram as carteiras, as mesas, a prefeitura ofereceu os colchões e todo mundo ficou alojado dentro do campus. Então, seria muito difícil pensar que algum tipo de repressão pudesse acontecer lá dentro. No primeiro congresso da UNE, basicamente, o movimento estudantil era dividido em várias correntes daquilo que se poderia se chamar assim de preferências ideológicas. E, sobretudo, se discutia a possibilidade de, dentro das universidades, haver uma organização estudantil que fosse reconhecida pelo próprio governo. O essencial da época é que os estudantes, na verdade, lutavam por coisas muito claras para eles. Eles queriam liberdade de organização, liberdade de expressão, maior democracia nas próprias relações da educação. Então havia focos claros, não era simplesmente estou lutando contra a ditadura. Quer dizer, estou lutando por situações e por características que são impossíveis de serem vividas numa ditadura.
se nacionalizou há cerca de uns 6 anos atrás, no nosso acampamento nacional, né, nosso primeiro acampamento nacional, e fizemos a nossa primeira jornada de luta, que foi uma jornada de escrachos aos torturadores da ditadura que não tinham sido penalizados, né? O Levante, ele trabalha na área popular, né? No eixo popular. Então, mas o que seria o eixo popular? Nós trabalhamos com o povo. A gente acredita que se o povo se organizar, se o povo se unir, se o povo tiver o conhecimento, o povo chega no poder. A gente se alimenta de uma utopia, né, de transformar o Brasil, assim. Então acho que é a transformação radical do Brasil, né, uma nova sociedade com novos valores, né, sem opressões, tudo mais, sem opressões, né, de gênero, de raça, de orientação sexual e principalmente a opressão de classe, né. A gente luta na luta de classes contra qualquer tipo de opressão, assim. A gente se considera um movimento suprapartidário, né. A gente acha que o que está dado no nosso sistema político hoje, os partidos institucionais não fazem o nosso objetivo, né? Que acho que agora concretamente falando, a Revolução Brasileira, né? A gente acha que através dos partidos institucionais a gente não consegue construir isso. Mas também a gente não deixa de se posicionar em momento algum na conjuntura. Assim. Eu acho que a juventude, de um modo geral, é muito indignada. Assim. O que a gente precisa é juntar essa indignação para lutar por pautas específicas, né? Para conquistar direitos específicos aí. E aí eu acho que essa é a importância, assim, a gente, por ser a gente constrói um movimento popular, a gente quer que o povo esteja inserido nele, assim. Então, quanto mais jovens, mais pessoas estiverem organizadas nesse movimento, acho mais fácil conseguir avançar nesses direitos que a gente luta. Uma das últimas manifestações fora Temer, uma das nossas militantes do Levante ABC, né, do ABC Paulista, perdeu a visão de um olho por causa da repressão da polícia militar. A gente considera que tivemos um trabalho muito importante, por exemplo, na luta contra o fechamento das escolas aqui no estado de São Paulo, né, secundaristas. É lógico que a gente não foi um movimento, protagonista, tiveram vários outros movimentos, pessoas independentes principalmente participaram disso. Mas acho que é uma vitória concreta e recente que a gente traz. Assim. Eu vou pra rua contra o ajuste fiscal, eu sou de esquerda, sou radical. Eu vou pra rua contra o ajuste fiscal, eu sou de esquerda, sou radical. Eu vou pra rua contra o ajuste fiscal, eu sou de esquerda, sou radical. Eu vou pra rua contra o ajuste fiscal. O estudante, historicamente, né, eles são a ponta para puxar as mobilizações, né? Então, organizar dentro das universidades, quando os estudantes têm mais tempo, principalmente na universidade pública, né, que geralmente as pessoas dedicam a vida só para estudar, é um momento muito bom para ser um catalisador de lutas, né? Então, dentro do domínio público, existem coletivos auto-organizados, né? Então, existe o coletivo de mulheres, que é o Rosa Lilás, o coletivo LGBT, que é o Cores, e o coletivo de negras e negros, que é o Raiz da Liberdade. Então, a gente acredita que para a gente construir uma sociedade justa e igualitária, a gente tem que colocar essas pessoas no centro do debate político, né? Então a gente tem uma ideologia partidária, né? Não diretamente ligado a um partido, mas a gente faz uma crítica ao que foi o modelo petista de mobilização. E aos outros governos, né? Os governos do PSDB, do PMDB, a gente faz essa crítica ainda, na verdade, no mesmo patamar, e luta também pela uma reforma política, né, e eleições justas, né, realmente democráticas, porque a gente critica esse modelo de democracia que a gente tem, que é uma democracia burguesa que só favorece quem está no topo, né. Ano passado, aqui em Limeira, os vereadores queriam aumentar o salário de 6 para 12 mil, e a gente teve uma leitura que aquilo era um absurdo, né. Então a gente se organizou para barrar o aumento do salário dos vereadores. Aí, um pouco depois, a gente também travou a discussão do Plano Municipal de Educação, né? A cada 12 segundos, uma mulher sofre algum tipo de violência no Brasil. Mais respeito. Sou mulher destemida, minha marra vem do gueto. Se estavam querendo peso, então tome esse dueto. Desde pequenas aprendemos que silêncio não soluciona. Que a revolta vem à tona, pois a justiça não funciona. Me ensinaram que éramos insuficientes. Discordei pra ser ouvida, o grito tem que ser potente. Eu cresci
Prazer, Carol Bandida. Represento as mulheres 100% feministas. Do mesmo jeito que o machismo está na universidade, está no mercado de trabalho, está em casa, está na família, está na sua religião. E está lá porque existe uma ideologia que é secular, assim. Então, a gente entende que não é acabar com a festa que você vai acabar com o machismo. Então, é um processo contínuo. Ainda tem meninas sendo abusadas, sendo agredidas. E a gente queria que isso fosse um trabalho de desconstrução do machismo permanente. E aí se formou um grupo, um núcleo duro, assim, de meninas dispostas a fazer esse tipo de conscientização das variadas formas. É um coletivo auto-organizado, então só tem mulheres. Nas reuniões que a gente pensa que tipo de campanha que a gente vai fazer, ou quando a gente marca encontros que é só uma conversa mais informal, para as meninas que passaram por alguma situação de violência poderem chegar até a gente e se abrir, a gente entende que para isso acontecer não pode ter homens. A gente funciona também como um ponto de denúncia. Então, a gente criou uma relação de confiança com as meninas da faculdade, que elas se sentem confortáveis em relatar para a gente coisas que aconteceram com elas ou coisas que elas testemunharam. E a partir disso a gente toma algumas atitudes, então, desde coisas leves até coisas muito pesadas, que chegam a agressão física, estupro, assédio, tudo isso, assim. Então, a gente tem contato de advogadas, de psicóloga, de médico. Existe uma delegacia da mulher em Limeira. A partir disso, a gente começou um diálogo com as atléticas que organizam as festas e a gente começou a ter uma comissão de segurança de mulheres. Então, a gente começou a ir nas festas presencialmente para lidar com aqueles casos na hora que acontecesse e não deixar para depois que fosse pior. Nessa faixa etária, que são estudantes, não tem uma família estabelecida, focam nos estudos, então tem mais tempo livre para lutar pelas causas sociais, assim. Estudantes secundaristas do estado de São Paulo que fizeram uma mobilização incrível aí e provaram que pode ser menor de idade e fazer uma revolução na escola, que é incrível. Mas também não acho que a gente pode cobrar isso deles, porque os pais respondem por eles não têm essa autonomia ainda. Em Limeira, a gente acredita também, né, que o movimento estudantil ele está mais forte, ele já não é mais só o domínio público. Acho que a gente trouxe um despertar político para a juventude. Hoje... CPI! Só saiu daqui com uma CPI! Só saiu daqui com uma CPI! Que o machismo acabe. Mas é uma meta meio ambiciosa, mas uma meta mais palpável, assim, que eu acho que é mais urgente, que é a questão do empoderamento. Espero que os movimentos estudantis contribuem para derrubar esse governo golpista. Idealista, o jovem é bom, o jovem é sonhador, o jovem tem a vida pela frente. Mostra o seu desprendimento e ele contagia todo mundo. Acho fundamental. Não parem, por favor. Meta é revolução, assim.